Oi, gente, bom dia. Eu sou Mariana Rangel, sou psicóloga e orientadora profissional, e hoje eu vim falar de um tema que está muito ligado à transição da escola para a universidade. E no final eu vou mostrar como isso pode ter a ver com você, com o seu trabalho na clínica, inclusive. Então, o tema que eu quero trazer hoje é o tema de por que tantos universitários desistem do curso universitário e como é que a orientação profissional faz diferença. Isso interessa psicólogos, psicólogas e outros interessados em orientação profissional, nos próprios adolescentes e jovens fazendo as provas, nas suas famílias, etc. Então, primeiro, uma pergunta, né? Por que tantos estudantes entram na universidade, mas não se formam? Você tem alguma dimensão de como é a evasão de universitários no Brasil? Eu vou trazer algumas informações para você, né? Primeiro, alguns dados dos estudantes que fizeram o Enem em 2025 e outros que se inscreveram no Enem e outros sobre a evasão, né? A situação é a seguinte, atualmente. Todas eu peguei de informações oficiais do INEP, tá? Em 2025, 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem. Agora, em 2025, há 10,22 milhões de universitários, universidades públicas, particulares, em todos os anos. Dos jovens que se inscreveram no Enem, dos 4,8 milhões, 2 milhões e mais de 150 mil têm entre 17 e 18 anos. Ou seja, a grande maioria deles ou está no terceiro ano do ensino médio ou saiu recentemente. Está fazendo cursinho, estudando sozinho, enfim, já não está mais na escola, quando fez o vestibular. É a maioria, né? Cerca de um quarto aí a maioria não, mas cerca de um quarto das pessoas que se inscreveram para o Enem. E agora o dado que para mim é alarmante, né? A evasão universitária no Brasil é considerada altíssima se comparada com outros países. Então, de acordo com dados do INEP, entre os anos 2023 e 2024, houve uma taxa de evasão de 17,5%. E alguns cursos mais específicos, como por exemplo engenharia ou outros cursos de exata, pode chegar a 25%. Ou seja, de uma turma de 100 pessoas, consegue se formar apenas 75 nesses cursos que tem maior evasão. E tem uma tendência de uma linha crescente. Por exemplo, lá no ano 2010, 2011, a evasão estava em torno de 11,3% e agora, recentemente, 17,5%. Bom, por que os alunos desistem? Existem mil explicações, é algo muito complexo do ponto de vista multifatorial, multidisciplinar, existem muitas razões. Algumas das dimensões desse problema, né? Traz impacto social, financeiro e emocional, pelo menos. Né? Como é que é o impacto social? Menos pessoas se formando em uma determinada área, né? Que às vezes é uma área necessária, de ajuda social, que pode fazer a diferença, um impacto na sociedade. Então tem menos impacto aí nos resultados, né, da atuação profissional. Do ponto de vista financeiro, para os próprios universitários, para as famílias, né, que ajudam financeiramente, e para o governo, que também tem gasto importante aí, né, com os custos nas universidades públicas. E também impactos financeiros, porque a gente sabe que no Brasil, né, quem tem graduação tem salários maiores, bem maiores de quem não tem graduação. Então tem um impacto nesse momento dos gastos deles e os impactos nos resultados financeiros que eles vão ter depois com o passar dos anos. Né? E do ponto de vista emocional também, né, nós psicólogos não precisamos nem debater muito sobre isso, né? Tem um impacto emocional para os próprios universitários, né? Que às vezes estão ali relacionados a um problema de autoestima, né? De tristeza, até culpa por não ter conseguido terminar, para a família também, né? E eles não se sentem reconhecidos. Então dá uma série de questões aí que impactam emocionalmente o jovem e a família. Bom,
quais são as explicações mais usuais para evasão, né? Primeiro, as dificuldades financeiras, dificuldade de se manter durante o curso, né? Manter os cursos do próprio curso. Às vezes tem que começar a trabalhar, outros custos envolvidos como transporte, alimentação, né? Problemas acadêmicos, dificuldades com matérias específicas, né? Não é à toa que os cursos de engenharia têm um índice altíssimo de evasão e muitos dos estudantes ficam nas disciplinas iniciais de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, não conseguem passar e acabam evadindo. Explicações do campo da saúde mental, que estão ligados ao sentimento de incapacidade, tristeza, depressão, sentimento de inadequação, outros diagnósticos que podem surgir, né? A mudança, essa mudança de vida da escola para a universidade, ou seja, da adolescência para a vida adulta, né? Certas dificuldades com professores, uma mudança no paradigma de vida, um modelo de vida, de amigos, de rotina, de visão de mundo, muita coisa muda nessa transição, né? E também a falta de identificação com o curso. Achou que era uma coisa, mas o curso funciona de uma maneira diferente. Ele gostava daquelas matérias que ele escolheu, que estudaria na universidade, mas da escola. E aí no dia a dia muda completamente essa visão, né, das matérias e o que se estuda. Ele se decepciona, não se identifica mais. E aí, o que vem antes da evasão? Muitas questões. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil é uma escolha profissional precoce. Muitas vezes ali com 16, 17 anos, os jovens estão fazendo uma escolha que, ainda que não seja para o resto da vida, é uma escolha que vai impactar as próximas décadas daquele adolescente, né? Então tem uma pressão familiar e social, não só para que ele faça o curso, mas muitas vezes o tipo de curso que ele deve fazer, né? Expectativas que ele mesmo cria em relação àquilo, né? E escolhas muitas vezes baseadas menos no interesse e no mercado de trabalho, escolhas baseadas em status, na nota de corte, né? Ah, esse curso é mais fácil de eu entrar do que aquele, ou idealizações. Se eu fizer esse curso, eu vou conseguir isso ou aquilo, eu vou conseguir estudar isso ou aquilo, eu vou me dar bem dessa maneira ou de outra. Outro elemento que também contribui para esse processo de evasão é a falta de conhecimento sobre as profissões. Então a pessoa entra no curso, mas não sabe como é que são os estágios, não conhece o mercado de trabalho, não sabe da prática cotidiana, não sabe dos prós e contras, porque toda profissão, todo curso tem prós e contras, e muitas vezes nem sabe quais são as matérias que são estudadas ali, né? E o outro ponto é o desconhecimento sobre si próprio, sobre o que de fato se interessa do ponto de vista profissional. Não consegue separar aquilo que gosta como hobby e daquilo que consegue ver como campo profissional de atuação por muitos anos. E, além disso, uma quantidade gigante de cursos superiores e de novas profissões que vão surgindo, que desafiam, né, os estudiosos da área. Existem projeções, mas ninguém tem certeza, garantia do que vai acontecer em termos de trabalho daqui a alguns anos. Então isso também gera uma incerteza para eles, né? E aí é que eu gostaria de entrar na parte da orientação profissional, né? Orientação profissional como um dos aspectos que pode ajudar a prevenir essa diminuição na evasão. Ah, garante que a evasão vai acabar ou que vai diminuir muito? Não, claro que não. Mas uma parte importante desses jovens, que eu não sei precisar, não sei falar quais são os números, eu desconheço pesquisas que mostrem essa relação, mas que eu acredito que o processo de orientação profissional antes do ingresso no ensino superior, ainda no ensino médio, né? Ou também na graduação, quando ele se sente desanimado ou tem dúvidas se vai continuar ou não, a orientação profissional pode ajudar muito. Claro que são processos diferentes, mas muitas vezes durante a graduação a pessoa sai daquele curso sem saber o que ele gostaria de colocar no lugar.
né? Ele se sente desanimado, sente que não consegue continuar, mas também não tem um projeto de sequência, né? Então, a orientação profissional serve como um espaço de elaboração dessa escolha, de reflexão sistemática. Muitas vezes os jovens têm acesso a informações, mas eles não se dedicam aquele tempo a refletir sobre aquilo, né? Tem uma informação ou outra ali, não para estudar os cursos, ou para ver as possibilidades, ou para se escutar, e vai meio atropelado no processo, né? Então, poder refletir de maneira sistemática, né? Toda semana eu tenho aquele horário ali que eu sei que eu vou poder refletir sobre a minha escolha profissional. Amplia o conhecimento, né? Muito interessante como os jovens, eles se surpreendem ao longo do processo de orientação profissional. Nossa, eu nem sabia que isso era um curso universitário. Ah, isso aqui é uma profissão? Ah, não sabia que isso aqui, né, também existia como uma disciplina, né, na universidade. E um processo de escolhas mais conscientes, porque quando eu sei comparar, quando eu sei fazer uma reflexão do que eu tenho a ver com aquilo, com aquelas possibilidades, e eu consigo eliminar opções e priorizar outras, então são escolhas mais conscientes, mais tranquilas, né? E se responsabilizar pelas escolhas, porque uma escolha profissional não é uma garantia, né? Poucas pessoas entram com uma certeza tão grande e com um caminho já previamente definido que sabe que vão ter ali um sucesso ou interesse naquela área muito grande, porque é uma aposta, né? É uma aposta que pode dar certo ou a pessoa pode precisar mudar ao longo do percurso, durante a faculdade ou mesmo depois. Mas o fato é que quando você conhece bem os prós e contras e você reflete sobre aquilo tudo, você consegue se responsabilizar melhor por aquela escolha, né? Isso é um campo incrível de atuação e de oportunidade para psicólogos, né? De que maneira? Existe aí um mundo de escolas e faculdades com quem você pode fazer parcerias, né? Parcerias com psicólogos, colegas que não atendem adolescentes, que não têm interesse em trabalhar com orientação profissional, né? A orientação profissional ela pode ser feita em atendimentos individuais ou em grupo, né? E existe a possibilidade de um processo de orientação profissional propriamente dito, com um modelo, um passo a passo, né? Ou também em alguns encontros, 1, 2, 3, com grupo em escolas e universidades, convidando a reflexão, né? Mostrando, apresentando algumas ferramentas de ajuda. E para muitos isso já pode ser uma ajuda significativa, né? E aí, pensando nessa oportunidade, né, eu quero trazer alguns números para vocês, lembrar de alguns números. Vocês lembram que eu falei que em 2025, 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem, né? E em 2025 também, há 10,22 milhões de universitários. E desses 2 milhões, mais de 2 milhões e 150 mil tem entre 17 e 18 anos. Evasão universitária no Brasil, em 2023, 2024, chegou a 17,5%, e alguns cursos até a 25%. Vocês sabem quantos são os profissionais registrados, psicólogos, nos conselhos de psicologia? 574.130 psicólogos. Então, pensa aqui comigo. Se em 2025, 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem e havia mais do que 174 mil psicólogos registrados, né? Se você pegar apenas a metade das pessoas que se inscreveram no Enem, apenas a metade, 2 milhões e 400, mais os estudantes evadidos ou que vão evadir e que já estão na universidade, aí calculando 17%, dá em torno de 1.730.000. Então, se você pegar esse valor total, né, de psicólogos, 547 mil, e se todos eles trabalhassem com orientação profissional, todos os psicólogos do Brasil trabalhassem com orientação profissional, visando apenas metade das pessoas que se inscreveram no Enem,
E as pessoas que já estão na universidade, quer dizer, as pessoas que têm a chance de evadir ou já evadiram, sabe quantos? Cada psicólogo atenderia 8 estudantes, né? E a gente sabe que não é assim, quer dizer, que a maioria dos psicólogos muitas vezes até desconhece o processo de orientação profissional, tem ideias equivocadas ou não tem interesse em trabalhar com isso. Então, vejam só quantas pessoas que precisam desse trabalho, né, e que podem, direto ou indiretamente, impactar na diminuição da evasão no Brasil, né, que estão sem atendimento, que muitas vezes até nunca pararam para pensar na importância de ter esse espaço técnico, profissional de ajuda, né? Então, para a gente encaminhar aí o fechamento, eu queria trazer, né, que a evasão como um sintoma, não como um fracasso, né? É claro que existem várias outras razões, mas a evasão é um bom motivo que mostra a importância da orientação profissional. Né? E a orientação profissional qualificada, não aqueles testezinhos gratuitos, rápidos de internet, né, que não ajudam em nada. Então, a orientação profissional ela pode servir como um convite à reflexão, à atuação. Né? Existem muitas ferramentas exclusivas de psicólogos. Existem muitas ferramentas que não são exclusivas de psicólogos, mas são boas ferramentas usadas por orientadores profissionais. E existem muitos recursos gratuitos disponíveis na internet. Eu não estou falando dos testes rápidos, tá? Mas estou falando de sites informativos, vídeos, né? Gratuitos que os jovens podem acessar, mas ficam perdidos. Não tem um pensamento objetivo. Eu vou olhar agora quais são os cursos, como é que ocorrem, como é que se dão as profissões, quais são as disciplinas das universidades, que elas estão indisponíveis. Se a gente entrar no site das universidades públicas, as matérias, as ementas estão disponíveis também, né? Então, ou seja, existem muitas ferramentas que psicólogos e orientadores profissionais utilizam para apoiar os jovens, né? E mesmo com tantas opções disponíveis, assim, muitas vezes eles ficam perdidos, né? Sem conseguir organizar o pensamento, sem conseguir tomar decisões objetivas sozinhos, né? E é justamente aí que a orientação profissional faz toda a diferença. Então eu convido vocês a refletirem sobre isso, né? Se vocês tiverem oportunidade, se atuarem de forma consciente nessa área, se quiserem, né, atuar de forma consciente nessa área, é um trabalho muito importante, com muita demanda, né? E que pode ajudar muitos jovens a encontrar os seus caminhos, né? Por hoje é isso, eu queria agradecer, né, por quem está assistindo e para quem pôde ouvir esse encontro de hoje, né? Espero que isso tenha ajudado de alguma forma, né? Fiquem à vontade para me seguir, me acompanhar nas redes, né? Mandar mensagens para a gente fazer trocas sobre esse processo, né? E com um tema que eu acho que é tão relevante aí da gente pensar nesse campo global, né? Global no sentido de sociedade como um todo brasileira, né? E de que esse problema tão importante da evasão pode ser parcialmente, claro, ajustado a partir de um trabalho de psicólogos com orientação profissional. Um grande abraço.